Nós voltamos e agora nós vamos para o quadro Palavra Profética. Eu quero ler com vocês o texto de Gênesis capítulo 3 e a partir do versículo 7 que diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha, esse texto ele é fantástico. Ele trata do pecado original, da desobediência de Adão e Eva ao comerem do fruto que Deus havia proibido e da chance de arrependimento que Deus havia dado ao homem para se retratar, para confessar aquilo que havia feito. E nesse texto a gente pode ver que o homem, ele, ao invés de se arrepender, ele coloca a culpa em Deus, né? A mulher que tu me deste, ela trouxe do fruto e eu comi. A gente não sabe dizer ao certo se ele estava colocando a culpa em Deus ou estava colocando a culpa na mulher que era a companheira dele naquele momento. E eu resolvi chamar essa mensagem de síndrome de Adão caído, porque é o que tem ocorrido hoje. Quando a gente fala de síndrome, nós estamos falando de um sinal patológico, de um sinal psicossomático que acompanha o sujeito durante muito tempo na sua vida. E com o ser humano, o que mais tem acontecido, principalmente nessa pós-modernidade, são pessoas que não querem em nenhum momento assumirem a sua culpa, em nenhum momento querem assumir o seu erro. E isso começou no Jardim do Éden. Veja bem que Adão tinha recebido uma ordem de Deus para não comer daquele fruto proibido, né? Deus havia dito para ele assim: de todo fruto, de toda árvore que tiver aqui você pode comer, mas o fruto da ciência, o fruto do bem e do mal, você não pode comer, que no dia que comer certamente morrerás. Quer dizer, era uma ordem explícita, uma ordem clara. E agora Deus abençoa o homem também com a companheira, tirado do seu lado, da sua costela, porque percebeu que ele se achava só. Mas no momento da desobediência, aquela bênção de Deus agora foi usada como uma desculpa para o seu erro. Ao invés dele assumir a sua culpa, ao invés dele assumir o seu erro, ele joga o erro para cima da bênção que Deus havia feito da mulher e para cima de Deus, né? A mulher que tu me deste, né? O importante nisso tudo é a gente perceber a graça e a misericórdia de Deus em não executar um juízo em cima de Adão neste momento. Mas vamos nos ater. Essa semente, essa síndrome tem acompanhado muitas pessoas no dia de hoje. Hoje, muitas vezes nós vemos choros, mas são de remorso e não de arrependimento. O remorso é uma tristeza produzida porque a pessoa foi pega em flagrante, em algum delito, em alguma coisa errada. Quando a gente fala em área espiritual, em algum pecado, vamos dizer assim, e quando a pessoa é pega no erro, a pessoa chora, a pessoa se desmancha em choro, mas isso daí é uma lágrima de remorso. E onde estão as lágrimas de arrependimento? Onde estão as lágrimas de uma pessoa que pecou, que errou e quer corrigir o seu erro? Está faltando lágrimas de arrependimento nas pessoas de hoje. Hoje é mais fácil colocar a culpa em outros, né? Coloca-se a culpa da cidade não estar bem na política, mas depois o camarada vai lá e vota.
naquela mesma pessoa que ele criticou o tempo todo, coloca-se a culpa da violência na polícia que não faz o papel dela, mas a pessoa também produz os seus vilões, né, através de sustentar de alguma forma esse tráfico de armas, de drogas, ou querer até se corromper em pequenas coisas. Então o ser humano, ele vive assim, sempre colocando a culpa em outra coisa, em outra pessoa, mas nunca assumindo e dizendo: minha culpa é somente a minha culpa. Está na hora da pessoa colocar dentro de si, fazer um exame, conhecer a si mesmo e ver aquilo que precisa de conserto para ter vitórias com o Senhor nosso Deus. Davi, o rei Davi, ele é muito conhecido na briga dele com o gigante Golias. Mas Davi, ele teve uma vida assim de altos e baixos. Ele teve muitas vitórias e também teve muitas derrotas. Davi foi um camarada que chegou a fazer coisas horrorosas, como por exemplo ficar com a mulher do seu general, o seu braço direito na guerra. Isso foi uma coisa terrível, e mais terrível ainda, ele criou situações para que aquele general morresse, para ele continuar com aquela mulher. Mas quando Davi foi confrontado com o seu pecado, quando ele percebeu que estava errado, ele se arrependeu profundamente. E a gente vê uma palavra da Bíblia a respeito de Davi, Deus dizendo que Davi era o homem segundo o coração dele. Mas por quê? Um homem que adulterava, um homem que forjava homicídios. Como Deus pode falar isso de uma pessoa igual a Davi? Mas porque ele tinha a capacidade de se arrepender. Ele tinha disposição em se arrepender. Então, meu querido, trata essa síndrome de Adão caído. Se é minha culpa, tão somente minha culpa. Arrependa-se e não volte a praticar mais isso. Receba essa palavra em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos terminando mais um programa Propósitos de Vida. Agradecemos a sua audiência e nós contamos com a mesma, com a sua participação, com a sua audiência no nosso próximo programa. Na próxima semana, se o Senhor permitir, estaremos aqui mais uma vez na TV Caravelas, canal 11, ou pela internet www.tvcaravelas.com.br. Estaremos mais uma vez trazendo a mensagem de Deus para o seu lar, mostrando os propósitos para a sua vida. E aproveitando, no site que eu anunciei aí da emissora, também você encontra os outros programas. Se você perdeu algum programa, se você não assistiu algum programa, acesse lá e você vai poder assistir as reprises dos programas anteriores. A todos vocês, fiquem na paz de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e dê uma semana de muita vitória e muita paz, em nome de Jesus.